Quanto à posição dos estômatos, as folhas podem ser classificadas em 3 grupos. Número 1, gente, folhas que são hipostomáticas. Peraí, vamos ler o nome devagarzinho. Hipo, abaixo, estômato, ou seja, quando os estômatos estão somente na face inferior. Isso aqui, gente, é o mais comum, é aquela história que a face inferior, ela está na sombra, automaticamente ela tem temperaturas mais amenas, e com temperaturas mais amenas, automaticamente a perda de água por evaporação, ela vai ser menor. Aquela história de que quando o estômago abrir para poder captar o CO2 para a fotossíntese, sai água. Mas como aqui embaixo está na sombra, face inferior, temperaturas não são tão elevadas, a perda de água ela acaba sendo bem menor. Isso aqui, moçada, é o que acontece a imensa maioria das plantas tem folhas desse jeito. Gente, as folhas podem ser anfistomáticas. Beleza? Lá vamos nós, né? Anfi, quer dizer nesse caso, 2, estômato. Estômato, quando você tem estômatos nas duas faces. Ou seja, na face inferior, mas também na face superior. Gente, o nome da folha é o de menos. A ideia, entretanto, é muito interessante. Qual o sentido de você ter uma folha que tem estômatos nas duas faces? Qual o problema de você ter estômatos em cima? Aqui em cima, pega muito sol, esquenta muito e evapora muito água. Se você tem, gente, nessa planta, estômatos em cima, ela vai perder muita água. Em que tipo de ambiente deve viver uma planta que não está nem aí, moçada, lá para a perda de água, que não está preocupada com a perda de água? Ambientes úmidos, né? Nesse caso, gente, face inferior e face superior, estômatos, 2 lados, quer dizer que você acaba tendo grande perda de água. E, gente, plantas que não estão preocupadas com perder água são plantas que repõem facilmente a água perdida. É o que acontece, moçada, em plantas de ambientes úmidos. Como, por exemplo, gente, florestas tropicais, né? Florestas tropicais são ambientes muito úmidos, e aí, nesse caso, uma vez que você tem estômatos em cima e embaixo, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, com muitos estômatos, em cima e embaixo, em tudo quanto é região da folha, face inferior e face superior, o lado positivo, exatamente, que aumenta a captação de CO2, no que aumenta a captação de CO2, aumenta a fotossíntese. O lado ruim é que aumenta a perda de água, o que não é problema, porque floresta tropical é um ambiente extremamente úmido. Mesmo havendo grande perda de água, nesse caso não há problema, exatamente porque essas plantas estão em ambiente úmido. Como elas estão em ambiente úmido, elas têm uma fácil reposição da água perdida. Quando eu falei para vocês que a planta que tem folhas anfistomáticas, ela tem grande perda de água e ela não está nem aí para perder água, que ela repõe água com facilidade, eu falei ambiente úmido. Alguém pode ter pensado em ambiente aquático. Opa, nesse caso, as folhas aquáticas, elas são terceira categoria, epistomáticas. Epi, em cima, nesse caso, elas têm estômatos somente na face superior. Landim, por que não faz sentido elas terem estômatos na face inferior? Isso aqui, moçada, lá em plantas aquáticas, nesse caso. Ora, nas plantas, moçada, aquáticas, nas folhas aquáticas, estou desenhando aqui a folha, claro, de maneira extremamente esquemática, a parte de baixo em contato com a água, a parte de cima em contato com o ar.
Gente, onde é que tem mais gases respiratórios, mais oxigênio? Onde é que tem mais gases para fotossíntese, mais CO2? Na água ou no ar? Sério, moçada? Ora, O2 e CO2 são praticamente insolúveis em água, então você vai ter aqui embaixo poucos gases. Você vai ter no ar, na atmosfera, muito mais O2, muito mais CO2. Se você lembra que o papel principal dos estômatos é captar gases, faz sentido, moçada, você ter os estômatos em cima, os estômatos na face superior, nesse caso exatamente, porque é onde você tem os gases para poder captar gases. Então, nesse caso, otimiza a captação de gases. O Landim aumenta a captação de CO2, melhora a fotossíntese. Eu sei, gente. Entretanto, nessa brincadeira, aumenta a perda de água. Pelo amor de Deus, estou falando numa planta aquática, perder água. Para ela não tem problema nenhum, exatamente, ela está em meio aquático. No que elas estão em meio aquático, o resultado é que elas apresentam fácil reposição da água perdida. Por isso, gente, elas não estão nem aí para perder água nesse caso. Ô Landim, beleza, tem estômatos em cima, tá aqui, né, a minha folha desenhado. Por que não tem estômatos embaixo também? Porque não faz o menor sentido estômatos embaixo. O estômato não é para captar gases? Embaixo não tem gases a serem captados. Então, simplesmente, não faz sentido você ter estômatos, vou abreviar estômatos, não faz sentido ter estômatos na face inferior, porque praticamente não existem gases a serem captados. Pronto. Quer dizer então que quando eu tenho plantas aquáticas, nesse caso, estômatos somente na face superior, que é onde você está em contato com ar, tem mais gases, aumenta a captação de CO2, melhora a fotossíntese, aumenta a perda de água, não tem problema, em ambiente aquático eu reponho com facilidade. Entretanto, como embaixo não existem gases, não precisam de estômatos na face inferior, não há gases a captar, estômatos somente em cima, folhas de plantas aquáticas. Então, o normal, hipoestomática, só embaixo, anfiestomática, anfi 2, em cima e embaixo, plantas de ambientes úmidos, epistomáticas, só na face superior, plantas aquáticas são exemplo disso.